Olá pessoal, aqui nos campos, que eu estava falando sobre a maneira relacionada a pesquisas, elaborações, que são, a palavra elaboração, que é um processo sistêmico, é um processo que possa vir ventos, pesquisas analíticas, mas aonde é uma pesquisa, tem um titular, é lógico. Mas vamos ver que, por exemplo, o exemplo do IBGE, que eu falava em sala de aula uma vez. A maioria das vezes as pessoas falam, o IBGE pesquisou isso, quantidade tal de desempregados e empregados. É lógico que a pesquisa em si, ela tem a sua processo precário, porque toda a população não tem como pesquisar, mas é uma estimativa. Toda pesquisa é uma estimativa, os dados bioestatísticos. Como é que eu vou pesquisar o Brasil todo? Por exemplo, se eu pesquisar só uma pessoa só numa comunidade. Por isso que as investigações, quando tem, havendo um processo, você vai integrando alguns documentos, ou alguns papéis, ligados a alguns temas, de núcleos que venham centralizar. Quem dá valor à pesquisa, por isso que muitas vezes tem instituições privadas, que não dão valor, que a maioria das vezes pensa que pesquisa passou de uma utopia, passou de uma abstração, ok? Então o que eu quero dizer, como diz o próprio Aristóteles, no campo do pensamento filosófico e científico, Aristóteles elimina a distinção estabelecida por Platão entre os objetos da ciência, da filosofia, ou seja, do conhecimento científico, entre essa dialética, que é construída conhecimento. Porque quando nós estudamos sobre metodologia científica, tem um processo sistêmico, o conceito de conhecimento que é ciência. Eu lembro até hoje, na primeira aula que eu tive, lá tem aquele papel que ela coloca, a professora, e a maioria das vezes é o que? É um processo indutivo, um processo dedutivo, um processo hipotético-dedutivo, hipotético-intutivo, ou seja, que venha a haver hipóteses. Então, é um termo que podemos argumentar sobre essas pesquisas que são feitas, pesquisas de campo. Tem a pesquisa de campo e tem as pesquisas bibliográficas. Okay? Por exemplo, se a pessoa me pesquisar já aqui, já me colocar numa tipo de prisão, vamos citar o Bardini, ou seja, uma escola de prisão. Ou seja, então, são fatores que vêm a colocando como exemplo aqui, uma conjuntura entre compilações e complicações, conceitos e conceituações ligado às ideias, que elas são subjetivas, ligadas que vem atravessar essa estética, que é um caráter e uma estrutura. Por isso que quando falamos de cultura, fica um campo muito criterioso entre o entendimento, entre a substância, que é o local, entre a qualidade, que é o local, ou seja, e também entre a quantidade, que é o local, a relação, que é o local, o lugar, que é o local, o tempo, a situação, que é o local, ou seja, a maneira de ser, que é o local, a maneira de ver o que é pesquisa do local, mas trazer próprias formas e coisas. Quem vai aproveitar as pesquisas aí são vários homens e mulheres diante de mim em questões de quê? Históricas acadêmicas. Não é minha área. Então é uma ação que nos coloca o quê? As próprias coisas que vão o quê? Retirar maneiras bem multiformes, multidisciplinar. O conceito de pesquisa é um processo. Então você vai numa esquina, você vai em outro lugar, ou seja, somos uma instituição. Eu lembro que o rapaz perguntava a um professor aí, até tempo atrás eu vi ele no Face, olhando para ele já é uma pesquisa só, mas só ele só. É lógico que ele tem vários alunos, mas veja bem, ele sendo professor, ele pode fazer a pesquisa? Então ele é o titular ali sendo pesquisador, algo
é um DNA ligado à substância histórica, à qualidade bibliográfica e à quantidade, que é os fatores que vêm colocar. Eu quero dizer que a maioria das vezes o processo sistêmico que ocorre, essas artérias ligadas ao processo, que possam aumentar os diâmetros dos capilares, eu não posso unanimemente buscar só o professor João, o professor Paulo, o professor Rodrigo, o professor Sebastião, o professor outros e etc. Então, há um processo contínuo. Você, com 30, eu lembro tempos atrás, discutindo com uma professora, ela falando comigo, não mexe com leis não, na época, né? Igual de pré-escola, o Parecer de 2018 aí, que mudaram na pré-escola, mexe com essa realidade aí, que essa realidade ela é um aspecto muito sofrido, que nos coloca já questões de opressão ligado, desde Rui Barbosa, né? Eu tenho um livrinho também dele aqui, uma questão social, que coloca fatores importantes. Então, há uma realidade, é lógico. Então eu vou logo uma pessoa que muitas vezes foi expert nessas questões de pesquisa. Nós não podemos, ou seja, é um modo de dizer, sangrar a uma pessoa só, um tipo de bicho ou espécie, sem você diagnosticar primeiro. Depois de diagnosticar um só, os que são pesquisas, negócio de Covid que teve na época, teve pesquisas. Senão, o que vai aqui? Vai aglomerar e vai haver o que? Fatores que, em vez de alarmar as pessoas, vai haver o que? Um campo idealista, um conjunto, nem conveniente, mas agora é ideológico, de conjunto de ideias, que eu coloquei o termo conceitual, que é conceito, concepções, e no que nós estamos atualmente. O que é atual é uma Idade Média. Então, o Alfred Eber, ele fala que uma coisa importante, as categorias aristotélicas têm um caráter metafísico e ontológico, tanto quanto lógico. São formas do tributo predicado, do ser, e não como em Kant, formas subjetivas do pensamento. Aí fica essas questões ligadas ao conceito de adaptação e o conceito de pesquisa, entre essa força absoluta, porque colocar um duelo entre Kant e o próprio Aristóteles, metafísica dos costumes, o próprio Kant, e Aristóteles, a metafísica, coloque um duelo entre imitações, algo copioso, que nós podemos pegar alguns dados que eu fiz, é melhor pegar vários dados, catalogações de uma revista, e juntar essas catalogações e o que você tem de pesquisa, fazer uma. Não deixe de ser pesquisa de campo. Não deixe de ser uma ação educativa. Como eu falei, a ação educativa ela é uma pesquisa, mas ela não é universal. Ela pode ser universal em que sentido? De ajudar os campos Cruz Vermelha, como já liguei para lá, e outros lugares. Tá lembrando até de mão alguns fatos importantes que aconteceram aí. Houve um desdobrar, muitas vezes pessoas pesquisam e analisam. É difícil esse processo ligado à pesquisa, mas a sua dificuldade é uma profundidade, porque quanto mais você vai pesquisando, ou seja, vai havendo elementos principais, primordiais. Não pode colocar como denominador principal, por exemplo, a pessoa colocar o João Paulo isso, aquilo, mas o que? No seu processo acadêmico, histórico, há existências nesse tempo de existência, ok? Ou seja, eu não vou colocar edusérie, eu vou colocar eduséries. Cada série, que é série ligada à repetição, edusérie no latim significa o quê? Existir, julgar e ter um juízo de valor, é haver instruir. Então, edusérie é um tema central ligado à pesquisa. Não venha descentralizar outros fatores. Se houve pesquisa comigo, imagine eu com os outros também. São trocas relacionadas ao quê? A um meio de monopólio de pesquisa.
Ok? Isso que eu quero colocar o campo da filosofia em